Queridas irmãs e irmãos, nós estamos, como dissemos no início da celebração, no último domingo da Quaresma. E esse último domingo é muito importante para nós, porque ele já nos dispõe, nos prepara para as próximas festas que se aproximam. Domingo que vem já é a Semana Santa. E o Evangelho de hoje, ele precisa ser situado dentro aqui de um contexto bíblico, digamos assim, né? Importante, porque é o contexto, digamos, natural do texto. Esse episódio que a gente vê, onde Jesus faz essa interpretação para os gregos que o procuram, para os seus discípulos, da sua própria morte. Isso acontece depois da ressurreição de Lázaro, que é o último sinal de Jesus no Evangelho de João. O Evangelho de João não tem milagres, ele tem sinais. É assim que João chama as grandes ações de Jesus para manifestar a glória de Deus e para conduzir os discípulos à fé. Então, estes sinais começaram lá no início do Evangelho, com as bodas de Caná, foi o primeiro sinal. E o Evangelho de Caná termina assim: este foi o primeiro dos sinais de Jesus de Nazaré. Ele o manifestou em Caná da Galileia e seus discípulos creram nele. Então, ali está o primeiro sinal e a importância de gerar a fé na vida da comunidade. Então nós estamos depois do último sinal, que foi o sinal da ressurreição de Lázaro, que é o último grande sinal. E esse sinal, ele aponta para a nossa própria ressurreição e para a própria ressurreição de Jesus. A função do sinal é esse: é não permanecer na própria situação, mas reenviar para outra dimensão espiritual mais profunda, né? E a ressurreição de Lázaro incomodou muito os poderosos do mundo, porque as pessoas começaram a gostar muito de Jesus, a se aproximar, a se interessar por ele. Então o pessoal começou a ir atrás de Jesus, e ao seguir atrás de Jesus, esse povo fica até eufórico, né? Eles entram com Jesus em Jerusalém, aclamando Jesus como rei. E isso contamina a multidão. Num dado momento, até os gregos, né, que estão lá para a festa, querem ver Jesus. Esse querer ver Jesus, o ver, né, para João, é um verbo que indica fé, né? Quero ter fé em Jesus. A gente poderia traduzir assim. E a resposta que Jesus dá é muito curiosa, porque Jesus, ele está sentindo o clima, né? Quando Lázaro foi ressuscitado, o Evangelho termina dizendo que eles decidiram, a partir daquilo, que Jesus tinha que morrer. Então, temos que eliminá-lo do nosso caminho. Ele incomoda tanto que é melhor a gente tirar ele do nosso caminho. Não tramaram a morte dele. E esse clima já existia também, junto com o clima festivo e de encantamento que o povo estava carregando. E Jesus percebe essas coisas, é claro. Então, quando os gregos dizem, queremos ver Jesus, a resposta de Jesus não é, oi, muito prazer, eu estou aqui, vem cá, chega perto, vamos conversar, senta aqui comigo. Jesus não falou nada disso. A resposta de Jesus foi, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E aí vem a metáfora da semente. A hora, todos nós sabemos que é a hora da cruz. É uma expressão que percorre todos os evangelhos. Minha hora ainda não chegou, né? Lá nas bodas de Caná é isso, minha hora ainda não chegou. Agora nesse evangelho chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado.
para o judeu, né, esse povo da antiga aliança, a glória de Deus repousava no templo, lá num quartinho que existia no templo, no meio do templo, chamado Santo dos Santos. E lá Deus repousava aos seus pés. E a visão do profeta Isaías dizia que os anjos circundavam a Deus, que um grande incenso, uma grande fumaça girava em torno de Deus, né? E quem participava dessa glória de Deus, dessa grande liturgia lá, eram só os sacerdotes que podiam chegar até lá. O povo ficava de fora, o povo não tinha acesso a essa glória de Deus. Agora, essa glória muda de eixo. Ela sai lá desse quartinho do templo e ela vai para fora. Ela vai repousar, essa glória, no Filho do Homem. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E esse Filho do Homem, atenção, não é sacerdote. Em momento nenhum a Bíblia diz que Jesus é sacerdote, a não ser a carta aos Hebreus, mas sacerdote de um outro tipo de culto, que não é esse feito aqui nesse mundo, mas ele entra no santuário do céu por causa da sua ressurreição. Então não tem a ver com Jesus histórico. Jesus não é da casta sacerdotal da tribo de Levi. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Jesus era da tribo de José, da tribo de Davi, desculpa. Então a glória vai repousar num homem leigo, suspeito. Suspeito por quê? Porque ele é de Nazaré. Nazaré é um lugar que a gente não pode ter muita confiança. Eles diziam isso, que está escrito na Bíblia, para quem quiser conferir. De Nazaré pode vir coisa boa. É ali que repousa a glória de Deus. E Santo Irineu vai dizer uma coisa muito importante para nós, no século II. Ele vai dizer assim: a glória de Deus é o ser humano de pé, é o ser humano vivo, é o ser humano inteiro, é o ser humano, né, vivendo a vida plena. Isso é a glória de Deus. A expressão de pé quer dizer isso tudo. Então, esse Filho do Homem vai ser glorificado. E como é que ele vai ser glorificado? Aí Jesus entra no mistério da sua morte. E o mistério da sua morte é narrado por Jesus com uma metáfora, né, da semente, a metáfora da semente. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, ele então produz muito fruto. A metáfora é riquíssima. E Jesus gosta muito de sementes, vocês sabem disso, porque ele tem várias parábolas sobre o semeador, a semente do reino que é plantada e germina durante a noite, e várias outras parábolas aí em que aparece a semente. Mas aqui nós estamos falando do caminho da semente. A semente tem que ser plantada, sepultada, né? Ela tem que ser enterrada. E essa imagem é muito bonita, porque essa imagem da semente que é plantada, né, se ela é plantada na terra, ela não morre, ela fica só uma semente. Mas se morre, então ela produz muito fruto. Aqui nós temos o grão de trigo, né? Não é qualquer semente, é o grão de trigo que evoca aqui o pão para a gente, né? A gente pode se lembrar aqui do pão. E a semente, todos nós sabemos, todo mundo na infância fez a experiência do feijãozinho no algodão, né? A gente pôs o feijãozinho no algodão e o feijãozinho brotou. É isso. Em contato com a terra, a semente, ela precisa morrer para nascer de dentro dela esse broto e essa vida nova. Então, passar pelo processo da morte é uma necessidade. E o Evangelho de Lucas vai dizer isso de maneira muito bonita quando os discípulos estão a caminho de Emaús. Jesus
diz a eles: não era necessário que o Filho do Homem sofresse tudo isso antes de entrar na sua glória? Não era preciso? E a pergunta para nós é preciso Jesus passar pela morte? E a resposta é sim, é preciso, é necessário. É necessário que a semente seja plantada e passe pela morte para produzir fruto. Porque se ela não morrer, ela vai ficar só uma semente, só um grão de trigo. Mas se morrer, ela vai produzir fruto. Então aqui tem o mistério da morte como um mistério que se dispõe, a acontecer para que haja algo novo na frente. Então, eu decido me entregar, morrer por essa causa, para que algo maior do que eu, mais importante do que eu, aconteça, que é essa vida nova. E essa vida nova é a ressurreição que Jesus nos traz. Mas para que haja a ressurreição, Ele se dispõe a morrer. Ele se dispõe a ser sepultado, a ser plantado na terra. Jesus é a semente do grão de trigo que é plantada na terra e que, morrendo, nos traz a vida nova. É isso. Mas que vida nova é essa? Existia uma vida velha? Existia. Nos termos usados pelo evangelista João, a gente vai encontrar naquela frase de Jesus: se alguém se apega à sua vida, vai perdê-la. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, este vai ganhá-la para a vida eterna. Quando João usa, se alguém se apega a essa vida, vai perdê-la, ele usa a palavra psique, que a gente traduziria normalmente por alma, mas em algumas situações precisa ser traduzido por vida. É aqui o caso. A psique é a vida humana, como nós a vivemos. É o Adão que nós todos somos, O Adão e a Eva que todos nós somos. Essa é a vida que a gente carrega. Mas quem faz pouca conta da sua vida, conservá-la-á para a vida eterna. Vida eterna, Jesus usa outra palavra, e a palavra é Zoe. Zoe é aqui a vida nova, não é mais psique. Então esses detalhes, digamos assim, literários, são também teológicos e importantes para nós. Porque não está em jogo só a semente, está em jogo a experiência, o processo, pelo qual a semente passa, de uma vida para outra vida. E nesse processo de uma vida para outra vida, acontece de ter semente que decide não morrer. E essas sementes que decidem não morrer, elas ficam só uma semente. Agora, há sementes que, como Jesus, decidem morrer para algo maior que a vida nova, a vida eterna. Essas sementes, então, elas vão desabrochar, vão fazer o processo de Jesus na própria vida, e vão alcançar essa vida nova. E o que é necessário? O que nos conduz a essa experiência da semente que alcança a vida nova, dando a sua vida, morrendo quando sepultada? O que é necessário? Fazer o caminho de Jesus pela obediência. É isso. Por isso a gente ouviu na segunda leitura a carta aos Hebreus dizendo algo muito curioso, é uma afirmação muito importante, muito interessante. Ele fala assim: embora sendo filho, nós estamos falando aqui do Jesus que é filho de Deus desde toda a eternidade, o verbo na verdade, o verbo de Deus que é filho desde toda a eternidade, embora sendo filho, ele aprendeu
Nós nunca tínhamos ouvido falar que Jesus aprendesse alguma coisa. Na nossa catequese antiga, a gente sempre aprendeu que Jesus, desde criancinha, sabia de tudo porque ele era Deus. Agora vem a carta aos Hebreus dizer que ele aprendeu coisas, né? E é possível dizer, e é necessário até dizer que Jesus aprendeu por causa da encarnação. Porque se ele assumiu a nossa condição humana, ele assumiu também a necessidade do ser humano aprender. O ser humano não é um ser pronto. Ninguém nasce pronto nesse mundo. A gente vai aprendendo. A gente vive aprendendo e morre aprendendo. Isso faz parte da nossa condição. Nós somos seres em construção. Nós somos vir a ser, né? Então a perspectiva do futuro está sempre dentro de nós. E nós estamos sempre buscando pela aprendizagem ser mais nós mesmos enquanto seres humanos. Deus assumiu isso, essa capacidade de aprender. E ao assumir isso como Filho de Deus, que é desde toda a eternidade, embora sendo Filho, ele assumiu a nossa condição humana e aprendeu pelo sofrimento, humanamente falando, o que significa obediência. E aonde que essa obediência de Jesus se completa? Ou para onde essa obediência de Jesus o leva? O leva para a cruz. E na cruz a gente tem a prova maior da filiação de Jesus. Porque ali ele obedece para valer. Não que ele não tenha obedecido antes, mas isso chega ao máximo, ao ápice na cruz. Ali ele mostra toda a glória do Filho de Deus, a força do ser Filho de Deus. No Evangelho de Marcos, é nessa hora que o centurião romano, um pagão, vai olhar e vai dizer: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, minha gente, passar pela morte significa levar consigo essa força da obediência, mas também a força do amor. O amor, só ele e a obediência juntos podem dar sentido à morte de Jesus. Então foi para obedecer ao Pai. E o que o Pai queria do Filho? Que ele manifestasse para a humanidade esse amor. Então ele aprendeu pela obediência. Por isso a morte de Jesus é tão importante para nós e é aqui interpretada por ele através dessa metáfora da semente. Mas aqui é importante agora a gente olhar para cada um de nós, para a nossa própria vida e para a comunidade nossa. E me dirijo especialmente a vocês que estão perto então de serem crismados e crismadas. Qual é o X da questão? O X da questão não é fazer uma formalidade religiosa, nem eles e nem nós. Deus não está precisando disso ultimamente. Nunca precisou, na verdade. As formalidades religiosas, na verdade, se vocês forem ler os profetas, Deus diz pela voz de Isaías e de Oséias, vai lá ler: eu tenho nojo das liturgias de vocês. Quando vocês queimam incenso para mim, meu estômago embrulha, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Justiça e reza não combinam. Está lá, para quem quiser ver. Então se trata de uma outra coisa, de transformação da nossa vida segundo um caminho determinado. E essa transformação da vida significa assumir o caminho de Jesus para nós. Deixar o velho Adão de vocês morrer e assumir o novo Adão, que é Jesus. E aqui a metáfora, por ser tão rica, a gente pode agora falar da terra, onde a semente é plantada. E a semente da palavra de Deus foi plantada em cada um de vocês durante o tempo da catequese e na nossa comunidade, todas as missas que a gente participa, mas também durante a semana quando a gente busca a palavra de Deus, para que a semente da palavra, que é Cristo, seja introduzida no terreno do coração de cada um de vocês. O Verbo que se fez carne
Ele vem morar na terra do coração de vocês, para produzir um fruto novo. O fruto novo é o homem e a mulher novos em Jesus Cristo, vivendo a vida nova, a Zoé, não a psique. E se vocês não alcançam isso, pelo caminho que a gente dá e pela vida cristã que vai progredir daqui para frente, não adianta nem crismar, não resolve. Não resolve. E a mesma coisa para todos nós e para mim também. Não adianta a gente ir à missa para cumprir um preceito meramente, se a gente não entrar nesse processo, nesse caminho de transformação. É isso. Então, queridas irmãs e irmãos, nós escutamos a palavra que foi trazida para dentro do nosso coração, para a nossa terra, para que essa palavra germinasse aqui dentro de nós, morrendo, ela germinasse dentro de nós, então, essa vida nova em Cristo. Que cada um, nessa Semana Santa que se aproxima, aprenda e cuide do seu terreno, dessa vida que já está habitando em nós, e que a gente não deixe morrer, né, esse broto novo que surgiu dessa semente do Evangelho. Amém.